Olá, saudações internautas, estamos aqui com mais uma dica de história e hoje vamos falar um pouco sobre a Revolução Chinesa, que aconteceu em 1949, criou um Estado comunista e que esse ano completa 60 anos, um assunto, portanto, especialmente importante também neste ano. E é claro que a China, você sabe, nos últimos anos está sempre nos noticiários, a grande China com seu poder econômico cada vez maior. Então é um assunto que sempre tem um destaque muito grande nos vestibulares, particularmente nos últimos anos. Lembre-se, a China nem sempre foi essa potência que está se tornando hoje. Ao longo do século XIX, ela sofreu muito com ações imperialistas de grandes potências europeias, e já no século XX continuou sofrendo, nas primeiras décadas do século XX, com ações imperialistas de grandes potências, particularmente, no caso do século XX, do Japão. O que acontece? Nos primeiros anos deste século XX, na década de 10, 20, havia uma disputa entre dois grandes partidos políticos. O Kuomintang, que dominava o cenário político, liderado primeiro por Sun Yat-sen, depois Chiang Kai-shek, que sofria oposição do PCC. Opa, que PCC é esse? O Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, ou Mao Tse-tung, como preferir. Havia uma disputa entre esses dois grandes grupos, mas que na década final dos anos 30 e início dos anos 40, essas hostilidades entre os dois grupos acabaram cessando momentaneamente em função de um inimigo comum. Quem seria esse inimigo comum? O Japão, que vivia uma situação imperialista e que incomodava os chineses naquele momento. Tá certo? Então, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, essas hostilidades dão uma parada, uma cessada. Quando a guerra termina e o Japão é derrotado, voltam a acontecer hostilidades entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang. E isso acabou culminando no sucesso, na Revolução de 1949. Mao tomou o poder, portanto, em 49, criando um Estado, um gigante socialista na Ásia. Lembramos que estamos na Guerra Fria e, naturalmente, isso incomodou também os Estados Unidos, que se preocupa muito com a expansão do socialismo na Ásia. Vários episódios durante os anos de governo do Mao foram muito importantes, como, por exemplo, a Revolução Cultural no final dos anos 60 para o início dos anos 70, com a realização de expurgos, perseguições políticas e um certo culto à personalidade em torno da figura do Mao, tá certo? Mao Tse-tung. A mudança de direção real dos chineses só acontece a partir de 77, depois da morte do Mao, com a ascensão de Deng Xiaoping, que dá início ao processo de abertura, criando as zonas econômicas especiais, e que hoje caminha em direção, portanto, e que a partir dos anos 70, portanto, caminha nessa direção que nós vemos atualmente, que é o do crescimento econômico. Tá certo? Então fique atento e até a próxima.